Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 42. Essa é a última vez que a gente vai abrir esse texto, tá? Esse mês. Você que está nos visitando, talvez não saiba. Você talvez não saiba, mas a gente tem estudado esse mês todo esse trecho do livro de Atos. E eu queria convidar você a abrir as suas páginas da sua Bíblia no capítulo 2, no verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou pedir a tua atenção novamente a partir do verso 46. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você não se importa, eu gostaria de orar mais uma vez nessa manhã, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Se você quiser fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, fala conosco através daquilo que o Senhor preparou para a gente nessa manhã, Deus. Peço que o teu Espírito seja poderoso e soberano, tirando as escamas dos nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração, para que a tua palavra seja ouvida nessa manhã, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, eu queria chamar a tua atenção nessa manhã para um detalhe. Quando a gente olha esse texto, e eu falei isso no domingo passado, a gente está vendo praticamente uma fotografia daquela igreja que o livro de Atos está descrevendo para a gente. Uma fotografia da igreja de Jerusalém, a igreja que estava vivendo logo após a ascensão de Jesus. Então eles estavam vivendo o calor do Espírito Santo no meio deles. Eles tinham acabado de ter a experiência que a Bíblia chama do dia de Pentecostes. E nessa experiência eles estavam vivendo uma comunhão incrível. Eles estavam vivendo um sentimento de comunidade fora do comum. Eles estavam experimentando maravilhas e sinais no seu meio. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. E todas essas coisas são incríveis para a gente. São incríveis porque elas estão muito longe da nossa realidade. A gente dificilmente pensaria em vender alguma coisa para ajudar alguém. Talvez a gente desse aquilo que está sobrando. Mas se desfazer de algo que é precioso, isso é uma loucura. Isso é fora da realidade. Isso talvez seja simplesmente não sei, talvez algo meio romântico, um ideal ou uma utopia, quem sabe. Isso não é real. Não é real porque as pessoas não são assim. Lipe, muito legal a gente ler esse texto, mas a grande verdade é que a gente olha para isso tudo e a gente se desanima, porque a nossa realidade é muito distante dessa igreja.
E novamente, como eu disse no domingo passado, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero que vocês dirijam os seus olhos para os detalhes que passam desapercebidos. A gente presta muita atenção na fotografia, naquilo que tem mais destaque. E nessa fotografia era aquilo que eles faziam. Eles tinham tudo em comum, vendiam, estavam o tempo todo juntos. Mas o detalhe que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, nessa manhã pelo menos, é o como eles faziam. E o como eles faziam faz toda a diferença para a gente entender e para a gente, quem sabe, se aproximar da realidade dessa igreja. Nos últimos domingos, a gente falou a respeito desse como. Era uma igreja que se aproximava diante de Deus com temor. Temor, que é uma palavrinha meio estranha para a gente, porque remete a medo. E a gente acha que não, como assim, vou ter medo de Deus? Aí Deus não é um Deus de amor se eu tenho medo dele, mas a grande verdade é que o sentimento de temor é uma consequência de um amor muito grande que a gente deve ter pelo próprio Deus. A gente falou a respeito de uma igreja que persevera, porque no texto original no grego, o que o apóstolo, na verdade o escritor Lucas está dizendo para a gente, é que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, nas orações, eles perseveravam nas reuniões no templo. E isso tudo para dizer que não era fácil para eles viverem dessa maneira. Assim como é difícil para a gente, assim como está distante da nossa realidade, eles também encontravam dificuldade e para isso eles precisavam perseverar, semana após semana, dia após dia. E no domingo passado a gente falou a respeito dessa perseverança. E nesse domingo eu queria te convidar a olhar novamente para esse como eles faziam e chamar a tua atenção para essa alegria e essa simplicidade de coração que essa igreja tinha. Eu não sei você, mas eu gosto de estar próximo de pessoas alegres. A alegria, ela é algo contagiante. Às vezes, eu sou meio melancólico. Então, eu me fecho no meu quarto, eu fico lendo, às vezes eu pego um violão, gosto de ver filmes, normalmente filmes dramáticos. Mas chega uma hora que não dá, eu preciso sair disso e eu preciso estar com pessoas que são alegres, que me põem para cima, porque a alegria, ela é contagiante. Meu pai em casa, assim, eu nunca vi ele de mau humor. Ele acorda feliz. Você conhece pessoas assim? Meu pai acorda feliz. Isso é uma maneira de energizar alguém. É uma maneira de você colocar alguém para cima. Isso é muito bom. E eu tenho tido esse privilégio em casa e com alguns amigos que, enfim, a gente se encontra, se reúne e a gente ri bastante, a gente se diverte. E esse é um sentimento que eu queria destacar nessa manhã, essa alegria. A alegria, ela é algo contagiante, mas o que torna uma igreja alegre? Será que é a euforia do culto? Esses dias eu fui pregar numa igreja e o louvor, aquele louvor que não acabava nunca mais, repetiu o mesmo refrão 20 vezes e aí tinha gente pulando e gente rodopiando. Será que é isso? A alegria? Eu não sei, isso não é uma crítica, mas é um fato que a gente deve pensar. O que mais pode ser alegria? Será que é o sorriso estampado nos membros dessa igreja? Eu tinha uma tia da igreja que foi muito boa para mim sempre, mas ela tinha um costume muito engraçado. Ela chegava, oi querido, tudo bem com você? Como vai? Que ótimo, maravilha! Então, assim, era uma alegria bem engraçada mesmo, desse jeito. E uma vez ela perguntando sobre as minhas férias. Lipe, querido, como foi suas férias? Ah, tio, eu viajei, meu avô não está muito bem. Que maravilha, querido! E eu estou chamando a tua atenção para
brincadeira, porque muitas vezes a igreja corre o risco de se tornar superficial. E aquilo que a gente considera a alegria que está estampado no sorriso, no rosto dessas pessoas, muitas vezes pode ser, e eu não estou dizendo que é, pelo amor de Deus, mas pode vir a ser uma máscara. Uma máscara para a gente se proteger. Porque na igreja, todo mundo quer saber da nossa vida, todo mundo quer saber como a gente está, todo mundo quer orar pela gente. E muitas vezes a gente não quer que as pessoas saibam dos nossos problemas, das nossas aflições. Não quero que você vai orar por outra pessoa. Eu lembro uma vez a gente estava no Starbucks e a gente estava com uma galera também assim bem, digamos, eufórica. E aí a gente estava lá conversando e aí passaram, assim, isso na Paulista de madrugada, no Starbucks. Aí passou uma turma assim mais alternativa e aí os caras pegaram eles gigando e falaram: vocês, a gente vai orar por vocês. E aí os caras assim meio com medo de dizer não, né? Vai que acontece alguma coisa. E aí eles foram pegos de canto e começaram a orar. E você vai pedir pelo quê? Eu vou pedir pelo meu pai. Tá bom, então vamos orar pelo seu pai e tal. Aí chegou num cara que era mais resistente. E você vai pedir o quê? Eu não vou pedir nada. Não, minha vida tá boa, não preciso de nada. Ah, então tá certo. Então vai agradecer, né? Então vamos agradecer. Então, assim, esse é um tipo de abordagem que muitas vezes é comum nas igrejas. E eu estou chamando a atenção de vocês para isso porque muitas vezes a gente se bloqueia dentro da igreja. É muito mais fácil vestir um sorriso do que falar a realidade do que está acontecendo. É muito mais fácil vestir essa roupa da pessoa que está em paz, que está feliz, que está tudo bem, mas na verdade não está. Sabe qual que é o maior empecilho para a sua alegria? Você mesmo. Quando você se torna o único termômetro que pode medir a sua própria alegria, quando você torna a alegria algo relativo somente a você como indivíduo, você se torna o principal obstáculo para realmente ser alegre. Sabe por quê? Porque você é muito frágil. Talvez seja muito fácil você se alegrar, mas assim como é muito fácil você perder de vista essa alegria. Ela chega muito rápido, mas ela vai embora muito rápido. E por isso, muitas vezes, na angústia do teu coração, muitas vezes, na tua intimidade, você guarda todos esses sentimentos e você veste a máscara do tá tudo bem, eu tô alegre. E eu queria te dizer que a nossa sociedade, ela te encoraja a fazer isso. A nossa sociedade diz que você tem que estar sorrindo o tempo todo. Inclusive, existem remédios para isso. Ontem a gente teve um encontro de um projeto que a gente faz aqui, onde a gente sempre traz um tema relacionado à cultura, ao cotidiano. E ontem a gente falou sobre a ironia do nosso humor. E o nosso humor, que é muito peculiar dos nossos dias, é um humor ácido, irônico, cínico, onde você se torna mais atraente, porque você é mais indiferente às situações e à tua realidade. E é mais uma máscara que a gente veste
para esconder aquilo que está acontecendo aqui dentro. Agora me diz uma coisa, se a nossa alegria muitas vezes é superficial, se a nossa alegria muitas vezes não é uma alegria, como que a gente vai experimentar essa alegria do qual o texto está falando? É interessante que o texto dá um dado para a gente. Aqui ele traz essa questão da sinceridade de coração, mas no original tem mais a ver com simplicidade e singeleza, ausência de ornamento, ou seja, eles são simples, eles não precisam complicar. Eles são descomplicados de coração. Eles são abertos. As barreiras estão lá embaixo, eles estão acessíveis no coração para viver aquela experiência comunitária da alegria e da adoração. Esse é um dado que dá uma dica para a gente. O texto está dizendo que eles não precisavam de muito. A alegria não dependia de muitas coisas. Não existiam muitas condições para que eles fossem verdadeiramente alegres. Agora, eu chamo a tua atenção novamente para essa palavra sinceridade, porque vale a pena a gente fazer aí um parênteses e um esclarecimento. Hoje é muito comum a gente ouvir uma pessoa que desfere um golpe verbal numa outra e diz, pelo menos eu sou sincera. E eu queria te dizer que ainda que você ache que isso é uma virtude, isso não é. Porque você dizer uma verdade, ainda que verdade, mas sem amor, isso é crueldade. E muitas vezes você cria um bloqueio na outra pessoa. Então esse papo de pelo menos eu sou sincero, tente pelo menos falar com amor. Eu acho que isso é mais essencial, é mais fundamental para aquilo que a gente quer viver. Mas dando continuidade, então uma das dicas que o texto dá para a gente é que eles eram simples de coração. Havia simplicidade naquele meio, eles eram descomplicados, eles estavam abertos, as relações não eram relações com agenda, de pensar o que pode, o que não pode ser feito. Ainda que sinceros, ainda que autênticos, eles eram simples. Amorosos, viviam em comunhão. Olha que interessante, a simplicidade inclusive fala a respeito daquilo que eles não precisavam. Eles não precisavam de todas as propriedades que eles possuíam. Aquelas propriedades eram dispensáveis à luz daquilo que eles estavam vivendo e da necessidade do outro. E se eles precisavam vender, significa que existia necessidade. Se existia necessidade, existia de alguma maneira algum perrengue, alguma dor. Mas o texto diz que eles estavam alegres e eram simples de coração. E um outro dado que o texto dá para a gente, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Também no original, é mais o seguinte, eles caíram na graça do povo. Uma igreja alegre é uma igreja contagiante. E essa alegria, ela é contagiante, porque ela é verdadeira. Ela não é superficial. É interessante essa fotografia. Às vezes, esses detalhes, eles passam batido na leitura. Mas se a gente dedicar um tempo, se a gente refletir, se a gente mergulhar no texto, se a gente tentar se aproximar daquilo, fazer parte, ser protagonista dentro daquela situação, daquela cena, você se colocar ali dentro e você começar, ou pelo menos tentar pensar da maneira como aquele povo pensava, muitas coisas podem saltar à sua vista. E uma delas é isso. Eles eram alegres, ainda que necessitados. Eles eram alegres, ainda que perseguidos.
A alegria não era a ausência de perseguição, a alegria não era a ausência de problema, a alegria que existia no meio deles não era, de maneira nenhuma, a ausência de dor. Se vocês recordarem comigo, vocês vão ver, e o próprio texto vai dizer, que pouco tempo depois vai desencadear uma grande perseguição lá. E por isso a igreja vai se espalhar por tudo quanto é canto. Mas continuavam vivendo essa alegria, nessa simplicidade, porque isso é um traço da igreja verdadeira. A igreja que é verdadeira celebra. A igreja que é verdadeira é alegre. Ainda que tenha angústia, ainda que sinta dor, ainda que tenha uma série de perrengues, porque a nossa alegria não depende da gente. À medida que a gente entende que nós mesmos somos os nossos obstáculos para a felicidade, para a alegria, a gente para de concentrar o foco em nós mesmos. E a gente começa a entender que a alegria de uma igreja não depende da alegria de seus membros. Não depende do bom humor, não depende do dia e do pé com o qual ele levantou. Do que depende a felicidade da igreja? Do que depende a alegria da igreja? Do seu Senhor. O texto diz que eles partiam um pão, faziam as refeições juntos, com alegria e simplicidade de coração. Quando o texto está fazendo referência a partir o pão, está dizendo que naquele momento a igreja já celebrava a presença de Cristo com a Santa Ceia. E é interessante que dos poucos rituais, se é que a gente pode chamar de ritual, que o cristianismo tem, a ceia é um deles, porque é algo tão singelo, é tão simples, você partir o teu alimento com o teu irmão. É engraçado isso, porque a gente precisa de muito pouco para celebrar a presença de Deus aqui. A alegria dessa igreja não dependia da alegria individual dos seus membros ou dos seus participantes. A igreja, que essa fotografia está mostrando para a gente, era uma igreja que tinha o seu coração, que tinha sua alegria firme no seu Senhor. E é interessante que o próprio texto já disse que o Senhor ia acrescentando. Esse termo Senhor, o Kyrios, do grego, ele tem uma importância muito grande, principalmente nos escritos de Lucas, porque está descrevendo um Senhor que é presente. Eles estavam de verdade, realmente, celebrando a presença de Cristo no meio deles. Eles não estavam só lembrando, eles não estavam obedecendo um ritual, mas eles criam plenamente que ao partir do pão, ao ter tudo em comum, ao se dedicar ao ensino, ao ser constante na sua comunidade, Jesus Cristo se fazia presente ali. A alegria da igreja não depende da alegria de seus membros. O que deveria acontecer é que os seus membros deveriam ser energizados, encorajados por causa da alegria da igreja. Nesse caso, a experiência individual não se sobrepõe à experiência comunitária. E a gente vive em tempos individualistas, onde, no final das contas, o que importa é como você está se sentindo. Ah, mas hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Ah, hoje eu não estou com vontade de fazer isso. Hoje eu não estou, tem que ser natural, eu tenho que ser sincero. Hoje eu não estou com vontade de ajudar. Hoje eu não estou com vontade de ouvir aquela pessoa. Hoje eu não estou com vontade de passar tempo com eles. Hoje eu não estou com vontade de ajudar.
Eu não estou com humor para isso. Eu não estou alegre o suficiente. Eu não estou disposto. Mas a alegria dessa igreja não dependia da oscilação do humor de seus membros. A alegria dessa igreja estava firmada no seu Salvador. Isso é uma coisa que eu queria chamar a tua atenção. Aonde está firmada a sua alegria? Porque se você for o único termômetro que pode medir o nível de felicidade da tua vida, eu queria te dizer que você está usando um instrumento ruim. Se você, por acaso, só pode ser feliz se os teus planos, os teus sonhos, as tuas vontades forem atendidas, eu queria te dizer que a tua felicidade e a tua alegria dura muito pouco. Porque tenha certeza, você vai se decepcionar, você vai ter problemas, você vai se sentir traído, tudo isso vai acontecer com você. Talvez seja até pior a situação, talvez você tenha dificuldade de se aceitar do jeito que você é. Tudo isso vai acontecer com você. Mas a vantagem que a fé concede para a gente é que a nossa alegria não repousa em nós. A nossa alegria é firme no nosso Senhor. Mas que Senhor é esse? É o Jesus Cristo que vive. É o Jesus Cristo que é presente. É o Jesus Cristo que é Senhor. Governa sobre a sua vida, se assim você permitir. O Marcel falou uma coisa muito interessante quando ele veio orar aqui. Ele falou a respeito dessa dificuldade que a gente tem em permitir que Jesus seja Senhor de todas as áreas da nossa vida. Tem áreas que a gente escolhe para que Ele não seja Senhor. E a gente continua sendo o nosso próprio Senhor. Nós continuamos sendo fonte de alegria para nós mesmos. É uma autofagia, a gente se alimenta daquilo que a gente produz, daquilo que a gente consegue fazer, daquilo que a gente consegue experimentar, desfrutar. Isso é pouco. A alegria da igreja não depende da sua alegria, mas a sua alegria deveria depender da alegria que está presente na igreja, porque a alegria da igreja deveria ser o seu único e suficiente Salvador e Senhor Jesus Cristo. Uma cena que me chama muito a atenção na Bíblia é quando Maria Madalena, ela vai em direção ao túmulo de Jesus e ela pensa que o corpo dele foi roubado e ela está desesperada e ela está triste e ela está lamentando diante do túmulo e Jesus está do lado de fora puxando papo com ela. Eu acredito que muitas vezes as nossas igrejas têm se tornado como Maria Madalena. A gente está prostrado diante do túmulo. A gente tem feito do túmulo o nosso lugar de culto. E a gente tem feito de um sujeito crucificado o nosso Deus. Mas um sujeito que está morto, um sujeito que não está vivo entre nós, que não está presente, que não tem poder para curar, para salvar. E consequentemente não pode ser a alegria da igreja, porque ele está morto. A alegria da igreja é o próprio Jesus Cristo que vive entre nós. Por que a igreja é tão importante para o plano de Deus? Por que ela não é um acidente? Olha, agora que eu fundei uma nova religião, acho que vocês podem se reunir e tal e chamar isso de igreja. Não é assim. A igreja é plano de Deus. Em Efésios, Paulo diz
que a igreja é o corpo de Cristo na terra. E Cristo é o nosso cabeça. A presença de Cristo é marcada pela nossa presença. Essa igreja contava com o favor de todo o povo. Nós somos uma igreja, e eu digo nós, não essa comunidade em si, mas a igreja cristã. E a gente pode pensar aí no Brasil, mas a gente poderia pensar no mundo, mas vamos falar do Brasil. Nós somos uma igreja que conta com a simpatia de todo o povo? Não! Sabe por quê? Essa igreja contava com a simpatia de todo o povo, mas era perseguida pelas autoridades. Nós somos uma igreja que se aproxima das autoridades, igreja que não paga imposto, cheio de representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso. A luta da igreja no Brasil é contra os homossexuais, é aprovar mais leis de benefício para as igrejas. Essa é a agenda do cristianismo brasileiro. Querendo ou não, são esses caras que representam você. Essa igreja era perseguida pelas autoridades, mas contava com a simpatia do povo. A gente não liga para o povo. Esses dias eu fui numa rua, que é conhecida como a Rua dos Crentes. E se você quer comprar bons livros, você tem que ir lá. Chama Conde de Sarzedas. E cada loja que você passa tem um cantor gospel dando um private show, cada um com um volume mais alto que o outro, e fazendo ministrações proféticas e sobrenaturais. Mas será que foi isso que a gente foi chamado para fazer? Será que o nosso testemunho é berrando? Será que o nosso testemunho é tentando entrar à força? Ou será que o nosso testemunho parte das nossas relações? Francis Schaeffer, que é um pensador cristão, ele vai dizer que existe a apologética final, ou seja, que existe um argumento final que vai convencer o mundo da funcionalidade do cristianismo, que está presente num texto lá em João, onde Jesus diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. A igreja, ela se torna real à medida em que a gente vive essa realidade. Jesus Cristo se torna visível à medida em que a gente vive Ele no nosso meio. E a gente só pode experimentar isso numa dimensão comunitária, não numa dimensão individual. A gente vem aí de uma tradição e de uma cultura nos últimos anos de falar como está o seu relacionamento pessoal com Deus, como está a sua vida espiritual no sentido individualista. Isso não existe. Não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou super bem com Deus. Mentira, não existe isso. Você pode estar com a consciência leve, se sentindo bem. Agora, já diria a Bíblia que o teu coração é enganoso. Vida com Cristo é vida em comunidade, perseverando, tendo o temor, contando com a simpatia do povo. E acima de tudo, sendo alegre e simples de coração. A gente torna a igreja muito difícil para acontecer. A gente precisa de muita coisa, telão, luz, banda, não sei o que, pirotecnia. Mas a verdade é que a gente não precisa de nada disso, ainda que isso seja muito bom. O Espírito Santo de Deus, Ele não precisa disso para agir no nosso meio. Ele não precisa disso para te curar. Ele não precisa disso para te lembrar da sua natureza pecaminosa. Ele não precisa disso para te convencer de que você precisa de ajuda. O Espírito Santo de Deus só precisa que você tenha um coração disposto a recebê-lo. E você só vai exercitar, você só vai aperfeiçoar esse coração no meio da comunidade. Por isso que a igreja é tão importante. Ela é esse laboratório, ela é esse recipiente onde a gente desenvolve todas essas virtudes das quais a Bíblia fala. Não é possível aprender a ter fé, não é possível aprender a amar, não é possível aprender a esperança, se não for no meio do povo de Deus.
É nesse meio que a gente aprende todas essas coisas. Se expondo, sendo magoado, sendo decepcionado. E aqui dentro que a gente vai aprender o significado do perdão. Aqui dentro que a gente vai aprender o significado da generosidade. Aqui dentro que a gente vai aprender o significado da humildade. Porque relacionamentos dão trabalho. Igreja dá trabalho. E apesar de todo esse trabalho, apesar de todos os teus conflitos internos, de todas as tuas lutas, esse texto diz pra gente que acima disso tudo, apesar disso tudo, é possível sim ser uma igreja alegre, porque a nossa alegria não reside em nós mesmos. A nossa alegria reside no nosso Senhor, que está presente e é Senhor sobre a sua vida, se você assim permitir. Queria te convidar, se você não se importar, em fechar os teus olhos mais uma vez, abaixar as tuas cabeças, ou se colocar da maneira como você sentir à vontade. E eu queria orar contigo. Essa série de mensagens que a gente fez nesse mês foi uma série para falar a respeito da importância da igreja, a importância da comunidade, não só para as pessoas que estão plantando essa igreja hoje, mas para você, porque foi Deus que te trouxe aqui. Se você é um visitante, se você é uma pessoa que já está inserida, se você tem vindo alguns domingos, eu queria te dizer que essa palavra é para você, para que você entenda a importância da igreja. A igreja não é um acidente. A igreja não é um acidente, a igreja não é algo que simplesmente aconteceu. A igreja é um plano de Deus. E um plano para a redenção do mundo, um plano para a restauração da criação. Deus nos chama como parceiros, como embaixadores desse ministério da reconciliação, assim como Paulo fala em 2 Coríntios. Mas isso não pode ser feito se a nossa alegria não for o nosso Senhor. Se a nossa alegria for qualquer outra coisa, a gente vai desistir muito fácil. A gente vai desistir rapidamente, porque a nossa alegria depende do nosso Senhor. A minha alegria, Pai, é o Senhor. Porque se depender de mim, eu estrago tudo que é de bom na minha vida. Se depender de mim, eu afasto as pessoas que eu amo e que me amam. Se depender de mim, eu sou desonesto. Se depender de mim, eu sou egoísta. Mas quando eu dependo do Senhor, eu encontro a alegria necessária, eu encontro as forças necessárias para continuar, para perseverar. A tua presença no nosso meio produz uma alegria sincera, simples, mas produz temor, porque a gente sabe que a gente está diante do Rei do Universo. A gente sabe que a gente está diante de um Pai zeloso, mas de um Pai que é justo, é firme. Venha com a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Venha com a Tua graça. A Tua graça nos basta, ela é suficiente. E que isso seja o sinal no qual nós nos apeguemos e fonte da nossa alegria, fonte da nossa felicidade. A gente não encontre felicidade naquilo que passa, naquilo que o tempo destrói, que a traça corrói e que a ferrugem também corrói. Que a gente encontre essa felicidade, essa alegria no Senhor
junto com os nossos irmãos. E que essa igreja seja conhecida por ser uma igreja simples, discreta, modesta, mas uma igreja extremamente alegre. A tua palavra traz para a gente essa alegria que não é uma alegria de bom ânimo, mas é uma alegria de exultação, é uma alegria comum ao sentimento religioso, à experiência religiosa. A gente sabe que essa alegria é pertinente à nossa vida espiritual. Por isso, Pai, eu clamo para que os nossos olhos cada vez mais estejam fitos no Senhor, para que a gente possa viver verdadeiramente como igreja, simples, alegre, cheia de temor, contando com a graça e o favor de todo o povo e experimentando verdadeiramente o Teu reino aqui, agora, hoje. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar nessa manhã a participar disso que o texto descreveu para a gente, o partir do pão. Como eu disse, um dos poucos rituais que a gente tem é algo tão simples, tão singelo, porque é algo que pode ser feito a qualquer momento. Esse é um memorial que a gente faz. Mas a grande comunhão, a grande celebração, a presença de Jesus acontece sempre que a gente se senta à mesa com o irmão e divide o alimento com ele. Porque a gente lembra que o alimento do qual nós mais precisamos não é o alimento do corpo, mas é o alimento do Espírito. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos nutre e que permite que a gente viva dia após dia na graça do nosso Senhor.